Boa noite, pessoal. Mais uma aula de Direito Penal 2, aqui na Faculdade FANESE, no dia 28 de maio. Vamos tratar aí hoje de um assunto novo, um assunto importante, que é a dosimetria da pena privativa de liberdade. Conforme nós vamos observar na tela de apresentação, que eu vou colocar agora, a dosimetria da pena privativa de liberdade, após a reforma da parte geral do Código Penal, em 1984, ela passou a ser feita em 3 etapas, em 3 fases. Antes era feita apenas em 2 fases. As 2 fases antes eram chamadas do método de Roberto Lira, e agora passou a ser o método de Nelson Gria, o sistema trifásico de especificação da pena privativa de liberdade. É sobre o que estamos falando, assim, para ser bem didático. Imagine vocês, o crime de furto simples, previsto ali no artigo 155 caput do Código Penal brasileiro. Ali no crime de furto, há uma pena prevista no preceito secundário dessa norma penal incriminadora de 1 a 4 anos de reclusão e multa, certo? Então, num caso concreto, um agente pratique o crime de furto, seja processado, contraditória e ampla defesa, e ao final da instrução processual estejam comprovados os fatos, o fato típico, ilícito, culpável e punível, a consequência processual é que na sentença vai haver a condenação desse agente. A sentença ela é composta do relatório, da parte do fundamento e da conclusão ou dispositivo. Então, lá na parte dispositiva, apoiada nos fundamentos que foram apresentados na sessão anterior, o magistrado vai dizer: ante o exposto, condeno o réu fulano de tal nas penas do artigo 155 do Código Penal brasileiro, ok? Então, é essa que é a condenação. Mas a condenação não para aí. Como eu disse lá no artigo 155, nós temos uma pena que é em abstrato, uma pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, nesse exemplo. Então, o magistrado agora vai ter que especificar, no caso concreto, qual é a pena privativa de liberdade específica, assim como a pena de multa. Como assim? De 1 a 4 anos de reclusão, o magistrado vai ter que dizer se é 1, se é 2, se é 3, se é 1,5, se é 6 meses, se são 5 anos, certo? Isso aí vai ter que ser feito. E como que eu saio da pena em abstrato para a pena aplicada, ou também chamada de pena em concreto? Através dessa metodologia trifásica de especificação estabelecida no artigo 68 do Código Penal, que se chama dosimetria da pena privativa de liberdade. Então, se eu for aqui para o artigo 68 do Código Penal, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. É cálculo da pena, que está falando da pena aplicada, está se referindo à dosimetria da pena privativa de liberdade. Então, aqui vai estabelecer que a gente fixa a pena base, que é a primeira etapa, e o parâmetro é o artigo 59 do Código Penal. A gente já falou tanto nele que, a essa altura, vocês já sabem o que é o artigo 59 caput. Me digam aí, sem olhar, alguém sabe o que é o artigo 59 caput, que serve de parâmetro para a primeira fase desse método de 3 fases de dosimetria? E aí eu comprando, cartão, aí eu digitando.
Será que as circunstâncias judiciais... Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, Sérgio, isso mesmo. Né? Só que Helenildes especificou de forma mais precisa. Por quê? Porque nas 3 fases serão usadas circunstâncias. As circunstâncias, como vocês estudaram em Penal 1, elas se dividem em judiciais e legais, certo? Judiciais são essas circunstâncias fixadas no artigo 59, que nós estudaremos em breve. E legais são, de acordo com a doutrina e a jurisprudência atuais, né, de forma pacífica, são as agravantes e atenuantes que são usadas aqui na segunda etapa, né? E as causas de aumento e diminuição que são usadas na terceira etapa. Então, essas são circunstâncias legais. E de forma não pacífica, né, mas em entendimento do STJ, qualificadora também seria circunstância. Mas isso não vai nos afetar no nosso estudo e eu não vou entrar no mérito desse equívoco do STJ. Então, percebam que exatamente essa ordem colocada no artigo 68 está aqui, ó. Especificação da quantidade de pena a ser aplicada em 3 fases. É o método trifásico de Nelson Hungria. Primeira etapa, eu fixo o que se chama de pena base, com base nas circunstâncias judiciais. Né? Pela metodologia que eu venho ensinando em Penal 2, percebam, né, que propositadamente eu deixei esse assunto para este momento por uma questão didática. Né? Tanto é verdade que sem eu dar, né, esse primeiro conteúdo aqui, que é o objeto da nossa aula hoje, vocês já vão me dar uma resposta correta. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo que eu apresentei. O agente foi condenado, né, por furto a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, certo? E as circunstâncias judiciais são favoráveis. Então, nessa primeira etapa aí, com base nas circunstâncias judiciais, eu tenho que fixar a pena base de 1 a 4 anos. Se as circunstâncias judiciais são favoráveis, de 1 a 4 anos de reclusão, qual é a única resposta certa? Né, Sérgio, Rian, David, estão, né, estão ligados, né? O Igno, como botou aberto ali, ele induziu um monte de gente ao erro, né? Porque, veja, eu perguntei de 1 a 4 anos, né? Então a resposta vai ser tempo de pena. Não tem como a resposta ser regime, né? O que a gente está estabelecendo aqui é tempo de pena, não regime penitenciário, certo? Então, de 1 a 4 anos, que é a previsão em abstrato da pena possível para furto, na primeira etapa, se eu utilizo e tenho que utilizar, está lá no 68, se eu tenho que utilizar as circunstâncias judiciais como parâmetro, se essas circunstâncias não são desfavoráveis, obrigatoriamente a pena base é igual à pena mínima em abstrato. Ok? Então, Estânio, pessoal. E veja, Igno, é princípio da legalidade, né? Eu tenho que me basear na pena que está no tipo penal, né? Eu te perguntaria ao contrário. Se eu não usar a pena que está no tipo penal, que pena que eu utilizaria? Né? Porque o rapaz foi condenado por furto simples, né? E todo tipo penal tem uma pena estabelecida para ele, certo? Então, primeiro, você sabe que preceito secundário da norma penal é onde está a pena, né? Só para deixar bem claro, embora aqui a gente tá voltando para uma questão muito mais básica, né? Mas vamos lá. Isso é uma norma penal, né? Concordam comigo? Ô Igno, eu vou ter que discordar de você, né? Essa afirmação, alguns professores falam que o juiz não é obrigatório a seguir a lei, né? Desde que fundamente a sua sentença.
né? Em que caso o professor falou isso? Eu duvido que alguns professores tenham dito isto, né, se referindo a uma sentença condenatória penal, certo? O que vocês aprendem aí nos primeiros períodos é que, além da lei, nós temos outras fontes do direito. Mas em direito penal, a única fonte que eu tenho é a lei, por causa do princípio da legalidade, certo? Agora, se eu estou falando de direito civil, né, até costume pode ser questão de seguir. Se eu estou falando de outras áreas e tem lacuna, eu posso usar analogia sempre, né? Em penal também eu posso usar analogia, mas desde que não seja contra o réu. Então, é peremptório, né? Alguém só pode ser condenado e processado se for com base na lei, certo? Então tem que se seguir o princípio da legalidade. Então, né, vamos lá para ficar bem claro, isso aqui é uma norma penal incriminadora, né, que vocês aprenderam em penal 1. Isso aqui é o preceito primário da norma penal incriminadora, isso aqui é o preceito secundário da norma penal incriminadora, certo? Alguém só vai interessar ao direito penal se no mundo real praticar essa conduta aqui, né? E no aspecto processual, para que alguém seja condenado, né, tem que ter um fato típico, ilícito, culpável e punível que caracterize essa conduta. Então, isso aqui é a conduta típica, isso aqui é a consequência pela prática dela. Então, o objetivo da sentença penal condenatória é verificar, né, que ocorreu essa conduta típica, ilícita, culpável, punível, e aplicar a consequência, que é a sanção penal, certo? A sanção pode ser medida de segurança ou pena, aqui a gente está falando de pena. E a pena pode ser de prisão, restritiva de direito e multa. Nesse caso específico, o legislador estabeleceu que nós teremos prisão e multa, ok? Então, nesse caso específico, isso aqui, né, é a base em abstrato que seguirá o magistrado. Ok? Então, voltando para o exemplo prático, né, lá no crime de furto, como na primeira etapa, eu vou fazer em 3 etapas, para sair lá de 1 a 4 para uma pena definitiva. Na primeira etapa, de 1 a 4, com base, né, nas circunstâncias judiciais, que nesse caso são favoráveis, a resposta só pode ser uma, né, que é a mesma lá que vocês viram em multa, né? Se as circunstâncias não são desfavoráveis ao agente, ele tem que receber a situação menos pior. De 1 a 4 anos de reclusão, qual é a situação menos pior? Exatamente. Né? Então, pode parecer que tem algum subjetivismo aí, mas não tem. Se esta pena base não estiver em 1 ano, no caso que eu relatei, nessa sentença ela tem vício, né, de dosimetria aí que deve ser corrigido, é caso de nulidade da dosimetria. Agora, né, obviamente, que se eu digo que as circunstâncias são desfavoráveis, dependendo da desfavorabilidade, a pena vai ser mais do que 1 ano, podendo chegar aí ao teto, certo? Mas aí realmente você tem que entender como são fundamentadas as circunstâncias judiciais, né, para que possa controlar essa medida de proporcionalidade. E, nesse caso, há um certo subjetivismo, tá? Infelizmente, por mais proporcionalidade que haja, vai ter uma margem de erro. Como assim, professor? Uma pessoa A, um juiz A, né, com o mesmo caso, se eu distribuísse, não é possível. Mas se 10 juízes julgassem o mesmo caso, dificilmente, né, se as circunstâncias judiciais fossem desfavoráveis, daria o mesmo resultado aí na primeira etapa, certo? E aí o controle fica em âmbito de fundamentação, né, dessa sentença. Não, Mona Lisa,
O caso que eu estou falando são 10 juízes, cada um isolado do outro, julgando o mesmo caso, e as circunstâncias são desfavoráveis. Aí, como não vai ser Professor, um ano, né? Um pode colocar 2, o outro 3, o professor, outro 4, o eu outro 1 falei meio. assim, E aí você pergunta como é que eu controlo isso, professor? Com a fundamentação, né? Na não, eu falei fundamentação que dá para dificilmente verificar, seriam né, com uma iguais. certa margem melhor de precisão, mas não é preciso ainda, com base na proporcionalidade, se, né? Calma aí, deixa eu ligar o som, então, que eu desliguei para não me atrapalhar. Diga, Mona Lisa. Pode falar, agora eu não estou ouvindo, não. Eu quis dizer que dificilmente seriam iguais, Ah, tá. Então, entendeu? ok. É porque seriam iguais, né? Mas entendi. Aí tá correto. Dificilmente seriam iguais, no caso dos 10 juízes, né? Aplicando, entendeu? Isso mesmo. É porque você escreveu seriam iguais, né? Desculpa, eu escrevi errado. Tá bom, então. Obrigado, Mona Lisa. Mas então aí eu concordo com você, certo? Então, gente, a primeira etapa da dosimetria, né, que se fixa a pena base, é feita com fundamento nas circunstâncias judiciais. A segunda etapa, né, porque vai falar assim, ó, no nosso caso concreto, eu falei que o sujeito ativo tinha circunstâncias judiciais favoráveis, né? Então a gente já estabeleceu a pena base em 1 ano nesse meu exemplo de furto, né? Ainda não é a pena em concreto. Tem que passar por mais 2 etapas para eu chegar no final. Né? Na segunda etapa, eu vou avaliar as circunstâncias legais, atenuantes e agravantes, que nós vamos estudar em breve, certo? Então, um exemplo de atenuante é o réu ser menor de 21 anos de idade, ter confessado o delito, né? Entre outras questões. Um exemplo de agravante, são circunstâncias legais, é o réu ser reincidente, né? De ter praticado delito contra um idoso. Então, essas atenuantes ou agravantes também, né? Mas matar grávida pode ser elementar do tipo causa de aumento de pena, pode ser circunstância agravante, dependendo da situação, ou circunstância judicial. Mas aí a gente vê isso depois. Então, digamos que nesse nosso caso, certo? O réu tivesse confessado o delito e não tem agravantes. O que acontece? Ele tem um atenuante. De 1 a 4 anos, o juiz está amarrado na segunda e na primeira etapa, certo? Na segunda etapa, por força da súmula, da lógica contida na súmula 231 do STJ. Então, mesmo tendo atenuante de menoridade, a pena, né, nessa segunda etapa, continua em 1 ano no nosso exemplo. O nome da pena dessa segunda etapa é pena intermediária ou provisória. Ok? Aí, então, permaneceu em 1 ano, a gente vai para a próxima etapa, que é a terceira e última. Circunstâncias legais. Né? Então, nós temos causas de diminuição, né? Causas de diminuição, que a gente vai estudar, são aquelas circunstâncias previstas pelo legislador legalmente que, em proporções fixas ou variáveis, diminuem ou aumentam a pena. Exemplo, o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que é a tentativa. Né? Eu não vou lá não, que eu estou com preguiça. Mas lá está dizendo que, na tentativa, a pena se diminui, a pena do crime consumado é diminuída de 1 a 2 terços, certo? Eu já estou aqui, por isso que eu não fui. Ó. Aqui no furto, se ele é praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta de 1 terço. Então, essas normas que mandam aumentar ou diminuir em proporções, né, fixas ou variáveis, elas são causas de aumento ou de diminuição de pena. As causas da terceira etapa sempre são taxativas? Sim, elas têm que estar definidas. Né? Agora, se você me perguntar da segunda etapa, a resposta é não para atenuantes,
Porque nós temos o artigo 66 do Código Penal, que traz as atenuantes inominadas. Elas podem ser criadas pelo magistrado no caso concreto. Mas por que isso é possível sem violar o princípio da legalidade? Porque elas são favoráveis ao agente. Atenuante diminui pena, agravante aumenta a pena. Causa diminuição de pena, diminui pena. Causa de aumento de pena, aumenta a pena. Mas não há previsão legal de causa de diminuição de pena que não esteja em rol taxativo. Ok? Dúvidas? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, certo? Em termos gerais, a dosimetria da pena privativa de liberdade é feita desta forma, ok? Lembrando que, presentes as circunstâncias judiciais e legais, é obrigatório, né, as 3 fases. No entanto, no caso concreto, é possível que não haja agravantes, nem atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição, certo? Ou seja, segunda e terceira etapa não vai haver elementos para realizá-las. A primeira etapa sempre vai existir. Essa não tem como não existir, ok? Vamos para as próximas telas. Eu não vou pular isso aqui, né? Porque isso aqui seria revisão de penal 1, como a gente já está com tempo. Restrito, eu passo imediatamente a analisar as circunstâncias judiciais, né? E pela primeira vez, nós teremos agora, né? Nós teremos, vamos quebrar essa caixa preta das circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais, né, são chamadas assim porque elas são elementos que estão ao redor do crime. Circunstância vem de circunstare, do latim, que significa estar ao redor, e que são utilizadas para a dosimetria e outras, né, outras questões penais que nós já vimos, né? Nós vimos aí que as circunstâncias judiciais são utilizadas para fixação do regime inicial. Elas são, está lá no parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, elas são utilizadas também, né, para estabelecer a multa, para verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, entre outras questões. Ou seja, são importantíssimas quando se fala em teoria da pena. E quais são as circunstâncias judiciais? Elas estão previstas, né? Eu vou colocar aqui para a gente ver bem direitinho. Elas estão previstas no artigo 59 caput do Código Penal, né? E são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências também do delito, bem como o comportamento da vítima, certo? Então, essas são as 8 circunstâncias judiciais. E nós vamos começar a estudá-las, né, partindo-se da primeira e mais importante delas, que é, basicamente, a culpabilidade, certo? Só que um detalhe importante, né? Nós já vimos que culpabilidade em penal 1, né, é um juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente que praticou um fato típico ilícito e que vem ali depois do fato típico e da ilicitude, né? Então, ou há culpabilidade porque o agente é imputável, é exigível outra conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude do fato, ou não há culpabilidade, o agente é absolvido própria ou impropriamente.
né, como alguns fizeram aí nos vídeos, inclusive. Então, percebam que para alguém ser condenado a uma pena, né, eu pergunto a vocês, é necessário que haja culpabilidade? Né? Perguntando novamente, para que alguém receba uma pena no direito penal, é necessário que haja culpabilidade? Ou seja, que além de praticar um fato típico e ilícito, que o agente tenha censurabilidade da sua conduta caracterizada, porque é imputável, porque era exigível outra conduta diversa, né? Só se vocês quiserem abrir microfone e vídeo para falar, tudo bem, certo? Mas enquanto não estiverem falando, desliguem, por favor. Tá? Tem alguém aqui com o microfone aberto, deixa eu ver. Já fechou. Se não é sanção, certo. Não entendi o que você quis dizer, não, Ria. Certo? Então, eu posso dizer que sim. Culpabilidade é pressuposto da pena. Se não houver culpabilidade, não há pena, né? Pode haver, sendo só ausência de imputabilidade, uma sanção penal, que é a medida de segurança. Mas o pressuposto da pena é que, né, exija a culpabilidade. Então, o David está certo aí na colocação dele, certo? Isso, lembrando lá de penal. Então, vamos analisar aqui. Se para que alguém receba uma pena tem que ser culpável, como que eu posso usar a culpabilidade desse sujeito agora para dizer que a circunstância judicial do caso concreto era desfavorável? Né? Porque percebam o que aconteceu. A culpabilidade foi indispensável para que o cidadão fosse condenado para furto, no nosso exemplo, né? Para a existência do crime, é prescindível a culpabilidade. Não entendi, Jonathan. Para existir o crime, é dispensável a culpabilidade? Né? É porque em penal, né, a gente tem que ter cuidado com todas as afirmações. Na verdade, a resposta é, como regra, sim. Né? Mas tem um caso em que existe o crime e que não há culpabilidade. Que caso é esse? Já que foi o tema mais escolhido por vocês na atividade do vídeo. Exatamente. Né? Então, o inimputável, falta esse requisito da culpabilidade. Por isso que eu não posso afirmar, né, que para a existência do crime é imprescindível a culpabilidade. Eu posso dizer que isso aí é a regra, mas eu tenho uma exceção, que é o caso do inimputável. E só um outro detalhe também, né, porque vocês vão ler depois, para não dizer que o professor Santos se equivocou, que eu repito, penal, na verdade, é um quebra-cabeça de 50 mil peças, certo? Então, quando a gente sai de um panorama geral e caso a gente vá colocando situações específicas, né, a gente percebe o emaranhado de questões que existem. Então, o que eu quero dizer? Eu sempre digo, e isso é pacífico, para que alguém receba pena, tem que ter fato típico, ilícito, culpável e punível. Contra isso, não há discussão, certo? Eu só quero aqui, né? E eu nunca disse que para existir crime tem que ter fato típico, ilícito, culpável e punível, certo? É porque o que acontece? Né? E talvez o Jonathan tenha falado lendo isto. Existem as teorias, né, que definem analiticamente o que é um crime do ponto de vista conceitual. Então, eu tenho a teoria bipartite, que diz que para haver crime basta ter um fato típico e ilícito. A culpabilidade seria pressuposto da pena.
certo? E talvez o Jonathan tenha se baseado neste conceito de crime, né, e não na consequência de sanção, certo? Assim, né, como há a teoria tripartite, que para haver crime tem que haver fato típico, ilícito e culpável, punibilidade estaria fora. Como existe a teoria quadripartite, um crime só existe se o fato for típico, ilícito, culpável e punível. Percebam, e eu reitero para vocês, que em nenhum momento eu entrei nisso, que isso é coisa de penal 1, certo? E não nos afeta na teoria do crime. Todas essas correntes entendem que para haver uma pena, tem que ter fato típico, ilícito, culpável e punível. Só a definição do que é crime propriamente dito, né, é que vai variar nessas teorias. Então, né, por isso que ainda assim a afirmação de Jonathan, ela não é isenta de exceções, né? Se ele estivesse referindo à teoria bipartite, a teoria bipartite afirma o que ele está afirmando. Se ele está se referindo à tripartite, né? Mas aí você vai ver, né? Tripartite é do pessoal da teoria causalista? Não, né? O Elsel, que é o pai da teoria finalista, que é que a gente adota hoje com variações constitucionais, ele também é tripartite, né? Raro é se encontrar quem é quadripartite, né? Porque isso não teria muitas implicações na vida real. Então, assim, eu só abri esse parênteses para deixar claro isso aí. Eu gosto muito de penal exatamente por isso, né? Eu gosto muito de penal, mas exatamente por isso. A gente, embora possa até simplificar aqui para dar aula, né? Mas a estrutura é extremamente complexa. Enquanto você não estuda todas as escolas, teorias de crime e de pena, desde o início até aqui, você não consegue entender inteiramente o que é direito penal, né? E eu sempre resisti a fazer isso. Mas no dia que eu consegui fazer, foi o dia que eu entendi direito penal. E não foi na faculdade, só para ficar claro para todos. Certo? Então vamos voltar para cá. Para que alguém seja, né? Para que alguém receba uma pena, tem que ter culpabilidade. Ora, se eu tenho que ter culpabilidade para dizer que eu vou ser condenado por furto, como é que depois vão se usar? Vai se utilizar essa mesma culpabilidade para dizer se meu furto foi 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Isso não seria usar o mesmo fato 2 vezes, o que é proibido pela doutrina e a jurisprudência, porque caracteriza bis in idem, né? Que se lê bis in idem. Bis in idem, né? Se lê bis in idem, né? Se lê tudo junto. Mas é usar a mesma coisa, né? O mesmo fato, 2 vezes. Então, isso é proibido. Né? Como é proibido, é não bis in idem, ou ne bis in idem. Cadê? Não escreveu, não. Pronto. Certo? Então, gente, o que acontece? Essa culpabilidade aqui, quando o legislador disse culpabilidade, na verdade não quis dizer culpabilidade, quis dizer menos do que culpabilidade. Porque culpabilidade, né, aquele juízo de reprovabilidade ou censurabilidade do agente que é imputável, exigível conduta diversa e tem potencial consciência da licitude do fato. Aquele mesmo lá da teoria do crime, que vocês aprenderam no 3º módulo de Penal 1, certo? Então, quando o legislador disse culpabilidade, em verdade, ele não estava se referindo à culpabilidade na sua inteireza. O legislador está se referindo a um aspecto quantitativo de culpabilidade. Né? Então, quando fala culpabilidade aqui, está falando da graduação da culpabilidade, da medida, né? Da quantidade de culpabilidade. Porque percebam, né? 2 situações similares. Nas duas, né, foi homicídio, é o mesmo crime, homicídio doloso, só que uma, né, o agente
nas duas o agente tinha conhecimentos médicos, né? Então, em uma, o agente deu um golpe certeiro, né, numa artéria principal, e a vítima praticamente foi a óbito instantaneamente, ok? Isso é reprovável? Claro que é reprovável, não estou discutindo isso, né? Segundo exemplo, com esses mesmos conhecimentos, o agente desferiu 50 facadas na vítima, de forma que a mesma ficasse em agonia e que só falecesse depois de 24 horas, né, de hemorragia ou, né, em função do choque traumático, das dores, mas que não morresse instantaneamente, porque a gente quis impor sofrimento à vítima. Certo? Os dois casos são de homicídio doloso. Os dois casos são reprováveis, têm culpabilidade. O agente é imputável, era exigível outra conduta diversa e não era caso de erro de proibição desculpável. Certo? Ou seja, há uma reprovabilidade. Então, essa culpabilidade que a gente tem nas circunstâncias judiciais é o seguinte: qual é o grau dessa reprovabilidade? Né? Por que eu dei dois exemplos? Porque nesses dois exemplos, eu tenho certeza que vocês têm como me dizer qual é o que tem maior grau de reprovabilidade. Né? O exemplo A ou é o B das 50 facadas que tem maior grau de reprovabilidade? Então, o exemplo que tem maior grau de reprovabilidade, né? Eu vou repetir para vocês. No primeiro foi uma facada certeira e a vítima morreu instantaneamente, né? No segundo, foram 50 facadas, né? Tá cortando o áudio? Tá cortando aí para todos? Né? Porque aqui no meu feedback tá ok. Então, no segundo exemplo, foram 50 facadas para fazer a vítima sofrer e morrer no maior tempo possível para ficar em agonia, certo? Então, qual é o mais reprovável? O mais reprovável é B, né? Então, essa culpabilidade de circunstância judicial, que das 8 variáveis é a mais importante, a mais pesada, ela é, né, não culpabilidade, mas sim medida de culpabilidade. Então, a interpretação aí em culpabilidade do 59 é restritiva quanto ao resultado, certo? Porque onde tem culpabilidade é medida de culpabilidade. Por isso, né, que a culpabilidade é juízo de reprovação da conduta na sua graduação no caso concreto. Não é aquela culpabilidade que nós precisamos como pressuposto de pena. Certo? Então, esse aí é o primeiro parâmetro, né? A gente vai analisar o caso concreto, dizer se é alto, se não é, o grau de culpabilidade no caso concreto, e ponto, né? Depois que a gente avaliar as 8 variáveis, aí sim a gente chega à conclusão se elas foram favoráveis ou desfavoráveis, sendo desfavoráveis, em que grau de desfavorabilidade foi isso. Ok? Dúvidas sobre culpabilidade? Vamos para outra. O legislador, Rebeca, né, ele não quis dizer culpabilidade, porque culpabilidade é lá da teoria do crime, certo? E é aquilo que você estudou lá no terceiro módulo de Penal 1, que é quando o agente é imputável, exigível conduta diversa, né, e a potencial consciência da ilicitude do fato. Exigibilidade de conduta diversa só é afastada nas causas legais por coação moral irresistível e obediência à ordem não manifestamente ilegal e hierárquica. E potencial consciência da ilicitude do fato só é afastado por erro de proibição desculpável, certo? Então, o que eu quero dizer
é que essa culpabilidade aí do 59 não é aquela culpabilidade, porque aquela culpabilidade da teoria do crime é um pré-requisito para que eu diga o agente praticou furto, né? E pode sofrer pena. Porque se não tivesse, o agente não poderia sofrer pena, certo? Seria absolvido propriamente e não receberia nada, ou seria absolvido impropriamente, receberia medida de segurança. Então, a culpabilidade que nós temos agora, nesse momento, em que o réu está sendo condenado na sentença condenatória, né, é uma medida, né, de como foi esse juízo de reprovabilidade. E essa medida que a gente vai avaliar no caso concreto é que vai me permitir observar em relação a essa variável culpabilidade, né, ou medida da culpabilidade, né, o início da análise das circunstâncias judiciais, para dizer se elas são favoráveis ou desfavoráveis. Para quem está com muita dificuldade, né, é recomendável uma revisão nessa parte de culpabilidade na teoria do crime, ok? Para conseguir entender o que é culpabilidade lá, né? E que aquela culpabilidade lá, aqui só nos interessa a medida dela. Né? Ela não é o requisito aqui, é a medida dela que é o requisito aqui. E a medida dela é exatamente isso. Né? Qual é o grau de reprovabilidade? Né? Num caso concreto, com a gente de uma facada certeira, e no outro com a gente, né, fez a vítima sofrer demasiadamente, o grau de reprovabilidade ou censurabilidade vai ser em cima da análise desse caso concreto, como vocês fizeram. Né? Quer ver que vocês, né, que entenderam, vão fazer corretinho, né, considerando, no caso concreto, que o agente deu 50 facadas e deixou a vítima sofrendo 24 horas antes, né, da mesma vir a óbito, vocês entendem que o grau de culpabilidade é como aí nesse caso? Qual é a avaliação de vocês? Exatamente, né? Perfeito, Rian. Concordo com você. Ah, professor, mas isso é um exemplo que o senhor está colocando aí, mas a vida real é diferente, né? Não, gente. Infelizmente, na vida real, né, eu volto a afirmar, tem um grau de subjetividade, né? Porque você tem juízo de valor. Mas na vida real você consegue avaliar assim. Olha, teve um caso que eu fiz o júri que, né, por ciúmes, um amigo se juntou com outros e convidou o outro amigo, de quem esse amigo tinha ciúmes, para uma festa de Natal, numa vila abandonada, que era dos pais desse agente do delito. Né? Eles amarraram o cara de arame, esfaquearam ele, né, mas não mataram. A vítima ficou sangrando a noite toda, né, de 10 horas da noite até 8 horas da manhã, sangrando, com arame farpado enrolado nele, né, e sofrendo maus tratos. Né? E como terminou esse delito? Esses muito amigos enrolaram esse rapaz em sacos de plástico, né, e de lona, levaram para um local deserto, certo? Tacaram querosene e álcool em cima e botaram fogo, né? E aí eu tive o cuidado no júri de fazer essa pesquisa, né? E a causa da morte não foi, na verdade, as facadas, não foi os maus tratos. O sujeito morreu por asfixia tóxica por causa das fumaças, né? Ele morreu, não foi nem das queimaduras, né? Ele estava com um saco amarrado na cabeça. Ele morreu de asfixia tóxica, né? Então esse é um caso que ele ia morrer de várias formas, mas o que causou a morte dele mesmo foi isso, né? Então, nesse caso concreto, né? Se eu perguntar para vocês, ó, o cara foi condenado, como é que você, né? Considerando esse fato concreto provado, isso é provado, viu, pessoal? Faça seu juízo de valor do grau de culpabilidade. Me digam aí.
Né? Então, eu concordo com o Sérgio, né? Esse exemplo, para mim, vai para a troposfera, né? De nível de culpabilidade. É o mais alto que eu já vi na vida. Como se tira qualificadores. Ô, David, aí eu vou desviar completamente o caminho, certo? Eu vou lhe dar uma resposta bem simplória. No júri, quem decide tudo, se tem qualificador ou não tem, se tem agravante ou não tem, são jurados, né? Então, quem tira qualificadoras são os jurados, certo? Oxente, como eles vão decidir, né? Você tem todo o processo do júri. Você vai ouvir lá, o promotor vai falar, vai apresentar as provas, a defesa vai falar, vai apresentar as provas, os jurados podem ter cópia dos autos, os jurados podem fazer perguntas, os jurados podem interromper a qualquer momento para esclarecer dúvida, né? Mas o júri é feito para os jurados. Nossa Constituição estabeleceu, né, que são as pessoas do povo que julgam crimes contra a vida tentados ou consumados, os dolosos, né? Então, é basicamente quem vai decidir são eles. Enfim. E claro que isso cabe recurso, né? Mas vocês vão estudar isso em Penal 2, processo Penal 2. Isso, né? Mona Lisa está colocando aí, né? Quem decide é o jurado, né? Sem fundamentação. Tanto que é verdade, viu, Mona Lisa? Que esse caso que eu estou te falando, sabe qual foi o resultado? Homicídio privilegiado, né? Isso que eu estou falando para vocês, homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos, o júri desclassificou para homicídio privilegiado, né? Que pode ter pena aí de 4 a 8 anos. Né? Mas aí, David, júri é muito complexo. Júri, né? Dá um ano de conversa aqui. Né? Então, respondido aí que são jurados, que cabe recurso, né? Depois com calma vocês vão ver como é isso, certo? Eu, particularmente, embora eu goste de fazer o júri, né? Pelo desafio de que você tem que saber toda a teoria, todos os fatos, tem que estar pronto lá para o que der e vier, eu acho o júri injusto, exatamente por esse julgamento sem fundamentação, né? Uma pessoa inocente pode ser condenada e uma pessoa culpada pode ser absolvida, né? E isso pode ser tanto por ignorância como por dolo mesmo do jurado. O jurado fez porque quis. O júri é leigo, certo? Vamos para frente, né? Porque aí a gente está saindo do ponto aqui. Então, o importante é culpabilidade, que era o mais complexo, né? A gente deu uma aprofundada aí com vocês. Antecedentes, né? Que são antecedentes criminais. Ele se refere ao histórico de crimes praticados pelo condenado antes do presente delito. Só que tem um detalhe, né? O STJ e o STF hoje estabelecem que nesse caso específico tem que haver uma sentença condenatória transitada em julgado, senão violaria o princípio da presunção da inocência, segundo o STJ e o STF, certo? Isso é jurisprudência pacífica, embora eu não concorde. Professor, por que o senhor não concorda? Né? Eu não concordo pelo seguinte, o princípio da presunção da inocência é que ninguém pode ser condenado, né? Ninguém pode sofrer pena, né? Ninguém pode ser considerado culpado sem que haja, né, um prévio processo penal com trânsito em julgado. Eu não estou falando aqui de considerar culpado. As circunstâncias judiciais avaliam fatos pretéritos da vida do cidadão para diferenciar no caso A e no caso B, né? Se dois praticaram furto,
quem é que vai pegar a pena mais baixa e quem não vai pegar, certo? Então, se antecedentes criminais precisa de trânsito em julgado da sentença condenatória, os próximos que nós vamos estudar é que não poderiam ter mesmo, mas tem que ter, porque tem que individualizar a pena, certo? E um outro detalhe, gente, se vocês estão contratando aí para a empresa de vocês, né, ou uma secretária para a casa de vocês, e vocês descobrem que essa secretária tem 100 inquéritos em andamento por estelionato. Nunca foi nem processada criminalmente, certo? Ela tem 100 inquéritos por estelionato, mas nunca foi condenada. Vocês contratam? Então, quando vocês pensarem aí no princípio da presunção da inocência, lembrem disso, certo? Né? Vocês estão violando o princípio da presunção da inocência dela? Não. É porque, na verdade, tem que ter avaliação de caráter, né? E da mesma forma, na dosimetria, perceba, A e B praticaram o mesmo furto. Como é que um recebe 1 ano e o outro recebe 2 anos? Né? É porque o que recebeu 1 ano nunca foi numa delegacia, nunca foi processado criminalmente. O que recebeu 2 anos tem 50 processos de furto, já foi processado 10 vezes, nunca foi condenado ainda, mas já foi processado. É a mesma situação? Não é a mesma situação, né? Mas fechando, né? Fechando o entendimento do STJ e do STF hoje, né? Porque antes do STF, né, seguir esse entendimento que eu tenho, o STF tinha também, mas o STF depois fechou com o STJ, né? Antecedente só pode ser reconhecido se tiver condenação penal. Professor, no caso concreto, o sujeito tem 500 inquéritos e processos, mas não tem nenhuma condenação criminal. Ele tem antecedentes? Me respondam vocês aí, de acordo com o STF e o STJ. Não tem antecedentes. Então, né, a recomendação para esse pessoal aí é que eles vão procurar emprego lá, né, no STJ e no STF, porque isso aí não interfere, né, então, tranquilo, né. Gente, eu me lembro, quando eu passei, né, estava fazendo concurso da Polícia Federal, e no final, a última etapa são alguns meses internos lá na academia de Sobradinho, né? E, né, o que é que eu descobri lá na academia, que alguém me ligou? Que a Polícia Federal estava mandando agentes aqui em Aracaju irem em locais que eu trabalhei, em locais que eu morei, para fazer o levantamento do meu comportamento e das minhas características, né? E teve gente que foi eliminado do concurso por causa dessa pesquisa, né? Que acontece até hoje, inclusive, em concursos para a polícia. Então, imagine, né? Professor, o senhor não concorda com esse tipo de diligência? Eu concordo, né? Eu só estabeleceria, né, que se é investigação social, né? Tem um nome mais complexo, é sócio alguma coisa. Né? Eu só estabeleceria, obviamente, que eu tenho que ter direito de defesa. Se por força de algum fato, né, que foi descoberto, isso causar um prejuízo a mim. Então, eu tenho que ter direito de defesa, né? Porque isso não pode ser feito sem contraditório. Mas que aqueles fatos, se foram identificados, e não são nem criminais às vezes, eles podem levar com que eu seja desclassificado do concurso? Sim, né? Então, daqui a pouco vão começar a falar da questão, né, da presunção de inocência ou não. Então, isso aí vai dar pano para manga. Certo? Sobre antecedentes criminais, dúvidas? Outra, né, outra circunstância judicial é a personalidade.
a personalidade aí não é aquela avaliável por um psiquiatra, um psicólogo, né? Aquela personalidade que pode ser avaliada por uma pessoa comum, né? São qualidades morais, índole, caráter, grau de agressividade, arrependimento. Nutt faz, né, uma dezena de exemplos de personalidade que podem ser identificadas em processo. Está no rodapé do meu livro, na explicação de personalidade, certo? Mas percebam, né? Se eu estou analisando uma pessoa pelo caráter dela, isso é mais grave do que eu estar avaliando o antecedente criminal da pessoa. Concordam comigo? Né? E ninguém questiona a constitucionalidade ou legalidade dessa circunstância judicial. Então, isso é personalidade. Para a gente concluir a nossa aula hoje, a gente vai falar de conduta social, né? Que é muito simples também. Conduta social é o comportamento do agente no seio da família, profissional, né? Na parte educacional, na comunidade. Então, gente, ó, outra circunstância aí. Eu não posso avaliar que o sujeito tem 100 processos criminais. Mas se o sujeito não paga a pensão alimentícia, se o cidadão não trabalha, se o cidadão só fica no bar bebendo, isso pesa negativamente contra ele. Não é mais grave do que analisar antecedentes criminais? É, né? Mas isso é aceito para identificar um bom pai de família, né? Um bom trabalhador, uma pessoa que estuda, daquela que não faz nada. E eu acho isso justo, eu repito, porque eu não estou condenando a pessoa que bebe. Só que, se o legislador disse que por um crime a pena vai de 1 a 4 anos, como o caso do furto, eu preciso de ter parâmetros no caso concreto para dizer quem vai ter menos e quem vai ter mais. Mas, entenderam isso? Né?